Maravilha, Rafa. Então vamos falar um pouquinho, vamos explicar para o pessoal um pouquinho o que é essa questão da intervenção assistida por animais, ou a gente diz cão de ajuda social também, a gente fala, né? O que é isso? Como é que faz qual que é o trabalho desses animais? Vamos colocar como o animal é escolhido, como o animal é treinado, quanto tempo demora, né? Vamos falar um pouquinho do que são esses cães de ajuda social ou o que é essa intervenção assistida por animais. Tá bom. Bom, a primeira coisa a gente tem que observar a coisa como se fosse de uma perspectiva muito grande, né? Então, a primeira coisa que a gente tem o mercado pet, é enorme, né? Daí abarca a área de medicina veterinária, abarca a área de biologia, abarca a área de uma série de situações. E quando a gente vem baixando esse foco, a gente vai entrar nos cães de ajuda social. Então, de certa forma, para falar basicamente, os cães de ajuda social, eles envolvem 3 frentes, tá bom? Os cães de serviço, tá? Certo? Um exemplo. Cão guia de cego. Ótimo. Beleza, então. Aí você tem os cães de intervenção assistida por animais, que é uma outra frente dentro dos cães de ajuda social. E aí você tem os cães de apoio emocional e apoio técnico. Essas três esferas, elas se meio que interpõem entre elas, né? E, de certa forma, daí acaba criando determinadas confusões, ou muitas vezes as pessoas não sabem como que funcionam os processos. E como é um ambiente muito dinâmico e muito flexível e que acaba tendo influências de várias frentes, fica bem confuso mesmo, né? Mas, de qualquer forma, daí falando especificamente dos cães de intervenção assistida por animais, nós caímos para outras 3 esferas, né? Que são as atividades assistidas por animais, a terapia assistida por animal e a educação assistida por animal. Rafa, vai ter mais esferas daqui para frente? Muito provavelmente, porque já está sendo estudada várias outras possibilidades de inclusão dos cães em outras frentes, inclusive até no coaching, se você quer saber. E dentro dessa questão, Rafa, dos cães de trabalho, você falou, por exemplo, os cães de ajuda, os cães para cegos, né? São cães de trabalho. Os cães que fazem essas intervenções, eles não são considerados cães de trabalho? Então, na verdade, a discussão é semântica, né, Lu? É uma discussão semântica. Vamos parar para analisar uma coisa. Acho que isso é a coisa mais importante. Quando a gente está falando de uma sociedade moderna, em plena transformação, tá bom? Então, o que acontece é o seguinte, se nós buscarmos algumas teorias de domesticação dos cães, a gente vai ver que 15 mil anos atrás eles trabalhavam, prestavam algum tipo de serviço. Então, até tem algumas teorias muito interessantes que dizem que o desenvolvimento da linguagem humana se deu em função do uso de cães para a proteção das aldeias. Porque daí diminuiu-se o nível de estresse da humanidade, dos nossos ancestrais, e por consequência disso eles se livraram dessa questão de não dormir bem à noite, de passar o tempo inteiro alerta, em estados de medo mais elevados, né? E isso deu condições para começar a se desenvolver a linguagem, né? Então essa organização através daquele momento da constituição da agricultura e por aí vai. Então a gente já vê aí que os animais, que os cães especificamente, eles já desenvolveram um trabalho ao longo da história, né? Consegue compreender isso. E fizeram parte, muitas vezes, da própria organização sociopolítica das comunidades humanas, né?
Certo. Então, eles sempre tiveram inseridos nesse contexto. Sempre, daí a gente vai buscar outras histórias dentro das navegações, o uso de cães ali pela realeza inglesa e uma série de fatores. Mas, de qualquer forma, a gente vê que ao longo da história, os animais prestam um serviço. Então, isso está incutido no DNA deles. Ah, Rafa, mas um vira-lata. De trabalho, velho. Não tem, é da genética. Eles não perderam isso. Eles só perderam a funcionalidade. Né? Isso. Eu gosto de tocar nesse assunto porque as pessoas, né, pensam que os animais acabam sendo explorados, né? Justamente ao contrário disso, né? Tá no DNA desses animais, tá na genética desses animais gostar do trabalho, né? Então, assim, os cães gostam de trabalho. Você pega, por exemplo, os cães farejadores, os cães que trabalham em aeroportos, os cães da polícia. Esses cães, eles sentem prazer em trabalhar, né? Então, assim, eu sou veterinária, né? Para quem não sabe. Então, assim, dentro desse universo, eu já tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas, né, que trabalham com cães, que vivem com cães de trabalho, né, que desenvolvem trabalho junto com os seus cães. Então, a gente sabe, acompanha todo o processo de saúde, né, de evolução desses animais, e há um processo muito sadio, né, dentro deles. Tanto que quando eles chegam na idade de se aposentar, de parar de trabalhar, para eles chega a ser até um pouco frustrante, né, perder aquele convívio, aquela rotina de rua, enfim, treinamento. Mas vamos falar um pouquinho desse treinamento desse cão que vai fazer essa terapia assistida. Então, o que acontece é o seguinte, em relação a treinamento, tá bom? O mais importante é que o processo ele seja iniciado de forma muito pragmática, certo? A gente tem uma tendência, na hora da seleção, colocar muita emoção, né? A gente tem que lembrar que cães que estão envolvidos no trabalho, eles geram custos, certo? E eles geram uma expectativa enorme, seja em qual stakeholder que esteja envolvido no processo. Seja no terapeuta, seja no educador, seja na clínica que deseja fazer o processo. Então, o que acontece? As expectativas elas são muito altas e os aparatos técnicos eles são poucos. Então, o que acontece? Essa é a primeira situação que a gente precisa observar. E aí, o que acontece é o seguinte, quando nós temos uma seleção genética de animais que já trabalham, de animais que já têm uma certa docilidade, que já têm uma sociabilidade, que já têm um histórico de boa execução de trabalho, e esse animal deixa descendentes, fato é que a gente está trabalhando com uma parte genética, né? Então, isso é o primeiro momento. Então, dentro dessa situação, onde você começa a seleção do animal, você já consegue fazer uma preparação já na gestação. Já começa a fazer um trabalho na gestação. E tem alguns testes que são realizados com 1, 2 e 3 dias de vida com o cão. Muito interessante. Já lá, neonato. Né? Então, você já consegue ter algumas percepções. Existem alguns processos que são feitos para uma socialização, como que eu posso dizer, um desenvolvimento, aí a gente já começa a relacionar o autismo, um desenvolvimento neurosensível do cão. Então, a gente tem alguns processos que nós fazemos, e lá quando o cão chega no final de 7 semanas, nós temos a aplicação de mais testes. Aí a gente vai ter um arcabouço de informação que prevê uma tendência de possibilidade. Certo? E aí, então, então por volta dos 2 meses, você consegue fazer
a última testagem para dizer, não, esse cão tem tendência a ser um cão terapeuta, certo? Isso, você consegue ter uma visão de que esse animal pode ser um terapeuta, ou pode ser um cão de serviço, especificamente, ou pode ser um animal de apoio, enfim, você já tem ali uma característica pré-determinada, você já tem uma programação, certo? Entendi. E depois de você saber que você tem essa programação, você tem que ir para luta, você tem que ir para o uso desse animal. Que daí começa o processo de socialização. É dentro dos cães de serviço, existem as famílias socializadoras, né? Um exemplo aí que nós temos um exemplo que nós temos aí é da Ana Hickman, que sempre pega um cachorro do Instituto Magnus para fazer a socialização, né? Fica lá com ela 1 ano o cachorrinho, né? Uhum. Então, o que acontece? A Duda aqui está perguntando, mas é uma certeza ou não? Na verdade, a única certeza que nós temos é que nós fazemos o trabalho testado e tabulamos, certo? Não é uma certeza. Mas a gente tem os históricos estabelecidos. Conta um pouquinho disso. Um cão que está num abrigo, é isso que você falou, essa página em branco. Você conheceu esse cão, tipo, há 1 ano atrás. Ele tem lá aproximadamente 2 anos de idade. Você tem uma página em branco desse cão. Daquele dia para trás, você não sabe nada da história dele. Você não sabe quem é pai, quem é mãe, genética. Você não sabe se ele passou fome, frio, sede, se ele apanhou. Você não sabe nada. Ali você faz a testagem, identifica... E aí você inicia um processo de trabalho. Qual que é o resultado que você está tendo? Eu sei que você já está na fase de conclusão do seu trabalho, né? Qual que é o resultado que você está tendo? Quais foram as adoções que você fez? Se você tem animais para fazer doação agora, como é que está esse processo, né? Vamos falar um pouquinho. O cão de abrigo, ele pode ajudar na terapia? Ele pode ser um cão de terapia? Pelos resultados, pode. Pelos resultados, pode. Uhum. Dentro da nossa amostragem, nós chegamos a 20% destinado para intervenção assistida por animais, certo? Então, cães com perfil, com capacidade com treinabilidade para essas ações, né? Logicamente, são cães que estavam há muito tempo distantes da sociedade e precisam de uma ressocialização. E a partir desse ponto da ressocialização é que você começa a reprogramar o treinamento. E isso foi muito interessante porque a gente na quinta-feira passada, olha que interessante, quinta-feira passada, nós entregamos o Joy. Para uma clínica em Mafra, Santa Catarina, chamada Neuron. E daí ficou Neuron Joy. Neuron, né? Joy. Isso, ficou Neuron Joy. E o mais engraçado é o seguinte, porque a gente fez todo um processo de manejo clínico, né? A gente fez todo um processo de microchipagem, aí a vacinação, vermifugação, toda a parte clínica. E daí a gente pensa em esferas do bem-estar animal. Ajeitou, tá legal. E agora o que esse bichinho é? Aí a gente começa a fechar a boquinha e olhar para o bicho. E ver quais são as preferências dele. Então o Joy, por exemplo, ama a bolinha. Ama a bolinha. Você já viu aquela raça mix Labradoodle? Ele é igual um Labradoodle. Então dá pra falar que ele é um Labradoodle ali, tipo stray dog, né? Dá pra dar uma... E aí o que acontece? Ele ama a bolinha, ele ama trazer a bolinha, ele ama iniciar, ele tem muita ativação. Esse é o perfil dele. E faz 1 semaninha que ele tá lá. Olá, Então, pouquinho tempo. Tô lendo a mensagem da Duda Almeida. Ama mesmo. E agora acabou o povo. Acho que foi ela que acho que é da clínica de Mafra lá que adotou ele, né? Isso. Então, a Duda trabalha
né, a Eduarda, ela trabalha com essa questão neurológica, de reabilitação neurológica em Mafra. Tem uma clínica, então trabalha com crianças autistas, adultos que sofreram traumas neurológicos e uma série de coisas. E o objetivo é a inclusão do Joy não só para as crianças autistas, mas para todo o contexto da clínica, né? E aí o que acontece? Ele acabou de chegar, então ele está num processo de adaptação. Isso é importante dizer também, né? Eu que trabalhei com adoção de cães muito tempo, as pessoas passam 48 horas, elas, ele não está se adaptando. Eu digo, não, espera 90 dias, é no mínimo 90 dias a adaptação de um cão, né? Então, assim, nos primeiros 30 dias, os primeiros 15 dias ele está conhecendo, depois de 15 dias ele inicia, agora ele vai ser quem ele é depois de 60, 90 dias, né? Eu acho que é muito legal, assim, pelo menos para mim foi muito revelador uma coisa, né? Que vendo dessa maneira, eu construí um método empático. Então, agora entra aqui o lado cientista maluco. Né? É você mentalizar que você está na cabeça do cachorro. O que ele está vendo? O que ele está ouvindo? O que ele está sentindo de cheiro? Para onde ele está olhando? O que está acontecendo? Qual que é a dinâmica que está acontecendo da memorização deste evento na cabeça dele? Certo? Então, o que acontece? Isso agora, ele deu um salto quântico no meu trabalho. Que é justamente assim, cara, você criou o processo empático com o animal. Então, o que está acontecendo com esse bicho? E aí, o que acontece? A coisa flui, porque daí você começa a compreender o mundo deles, né? A gente tem uma palavra que a gente usa, que é else, né? Que é o mundo interior do animal e como que ele se relaciona com o mundo exterior, né? Então, essas situações, assim, eu acho muito importante quando a gente consegue colocar. E o cão entra nesse processo, na sua opinião, fazendo qual link, né? Então, o que acontece é o seguinte, os cães, eles funcionam como se fossem catalisadores sociais. Né? Então, o que acontece? Eles facilitam muito isso. Mais um exemplo. Rafa... Conta um caos. Final do ano. Contar mais um caos. Final do ano, eu fui levar o Pinhão para... A gente ia dar uma entrevista na TV, daí queriam gravar no Barigui, né? Falei, beleza, vamos lá. Daí a gente combinou no Barigui. Daí eu cheguei no Barigui, a equipe da televisão ainda não tinha chego. Barigui lotado, um monte de gente andando, sábado de manhã, né? Eu soltei o Pinhão, fiquei brincando com ele, etc. De repente uma senhora, né? Uma mulher, né? Já veio direto nele e já começou, ai, que saudade da minha cachorra e não sei o que, eu tenho uma... Ela ficou meia hora me contando a vida inteira dela. E eu fiquei quieto. Não, olha só. E ela ali falando. Se eu pedisse a senha do cartão, acho que ela me entregava. O cão tem esse poder, né? O cão, ele cria relações sociais. Eles criam isso. Eles criam. A gente pode observar, por exemplo, assim, quando tem um encontro de raças. Quantas pessoas se vinculam? Quantas pessoas... Isso, você vê hoje, por exemplo, assim, um fenômeno das redes sociais é os TikTokers, Instagrams de cachorro. Que as pessoas elas se relacionam com isso, é engraçado, é divertido, faz parte da vida das pessoas. Desculpa. Então eles criam esses vínculos sociais e eles potencializam justamente num momento onde a gente perdeu muito isso com a pandemia. Certo. Então, o que acontece? Eles estão com a faca e o queijo na mão. E a gente está aqui trabalhando para que a gente consiga desenvolver um trabalho de médio e longo prazo para que esses animais consigam sair debaixo do tapete,
sair daquele esconderijozinho, virem para a sociedade e trazerem justamente isso. O equilíbrio emocional, a capacidade de compreensão, a empatia, a socialização, a condição de comunicação, esses vínculos sociais que, infelizmente, nós tivemos algumas ruscas nos últimos tempos e que daí a gente se perdeu um pouco. Então, eles podem colaborar muito com isso, né? E eu acho que é esse o trabalho, né? Juntar o aparato técnico, científico, conceitual, com uma prática social bem estabelecida e sabendo das limitações que nós temos, mas sabendo que a vontade vem do coração e o resto a gente vai dando jeito.